E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje sobre a renovação de contrato do Upamecano, que hoje é um dos melhores zagueiros do mundo, mas que está com seu contrato com o Bayern acabando ao final dessa temporada. Então, ou ele renova com o Bayern agora, ou ele vai para outro clube de graça quando a temporada acabar. E essa é uma situação muito delicada, porque o Upamecano, como eu disse, é um dos melhores zagueiros do mundo atualmente, está jogando muito bem. Ele realmente é um zagueiro extremamente completo. Eu acho que talvez ele seja o zagueiro mais completo do mundo, até porque, que nem a gente vai falar do Schlotterbeck hoje, que também é outro zagueiro da elite. Mas o Upamecano tem praticamente as mesmas valências do Schlotterbeck, no geral, apesar de eu achar o Schlotterbeck com a bola nos pés melhor que o Upamecano, mas o Upamecano é bem mais físico que o Schlotterbeck. Então o Upamecano, acho que nos zagueiros mais completos, ele tem todas as qualidades que você olha em um zagueiro, o Upamecano tem e ele tem em alto nível. E o contrato dele tá acabando, então o Bayern quer muito, mas muito renovar com ele. A grande prioridade do Bayern é renovar. A gente vai ler algumas notícias aqui hoje. E só que essa situação está extremamente difícil, porque o Upamecano, ele sabe do nível que ele vem jogando no último 1 ano e meio. Desde que o Kompany chegou, o Upamecano cresceu muito. E ele sabe disso. Então ele quer um salário absurdo. E ele sabe que outros clubes, que não sejam o Bayern, talvez ofereçam o que ele está pedindo para o Bayern. Como PSG e Real Madrid, que são dois clubes que precisam de zagueiros. Por exemplo, o PSG, não sei mais quanto tempo, Marquinhos tem alto nível e o Upamecano é francês, e a gente sabe que o PSG está cada vez mais querendo jogadores franceses. Então o PSG é um time que tem muito dinheiro, pode querer o Upamecano e pode pagar o que ele quer. E o Real Madrid também está com grandes problemas na zaga, né? Porque o Rudiger vive machucado agora, né? O Militão também. Então pode querer o Upamecano e o Real Madrid talvez no desespero pague o que ele está pedindo. Então é uma situação muito delicada. E o Bayern se complicou muito nos últimos anos pela questão financeira, principalmente por conta de altos salários, realmente salários muito altos que o Bayern estava pagando. E o Bayern está tentando diminuir a folha salarial. Por isso que o Bayern está tão relutante. A gente vai ler isso agora. Ó, não há acordo e nem perspectiva de avanço nas negociações entre o Bayern e o Upamecano. Atualmente as negociações estão paralisadas há semanas. Então já faz um tempo que as coisas não estão andando. Os agentes do jogador, né, já apresentaram para o Bayern as exigências financeiras. Então o Bayern já sabe o que o Upamecano quer. Só que o Bayern não está disposto a pagar tudo isso. E quanto que o Upamecano quer? Aqui a notícia também diz, ó. Ele está pedindo um salário bruto de 20 milhões de euros por ano, que é mais ou menos o que o Neuer ganha. É um patamar abaixo do Harry Kane e do Musiala. É basicamente nos top salários. É o que o Kimmich ganha. Vamos dizer assim. Ele quer o mesmo salário do Kimmich. Mas ele também quer um bônus de assinatura de 20 milhões de euros. Que é basicamente o quê? Além do salário que ele vai ganhar, na hora que ele assinar o contrato, ele já quer 20 milhões de euros de bônus só por assinar. E por que ele está pedindo 20 milhões? Porque é o mesmo valor que o Bayern pagou pro Davies na renovação do Davies no ano passado. E é por isso que eu digo que é muito delicada a situação, porque ó, você tá vendo? Se você paga isso para um jogador, que nem o Bayern pagou pro Davies, outros caras do elenco, quando quiserem a renovação, vão pedir o mesmo valor também. Por isso que é delicado você falar que o Bayern tem que pagar o Upamecano, porque não é tão fácil assim. Tem um efeito cascata nos outros jogadores, como tá acontecendo do Davies com o Upamecano. Então, esses são os valores: 20 milhões de euros brutos por ano, além de 20 milhões de euros de assinatura. E é muito improvável que tenha avanço nas negociações antes do Natal. Sendo bem sincero, no começo eu achava que as coisas iam se resolver agora na pausa de inverno. Agora já tô achando que se o Bayern for renovar com o Upamecano, vai ser lá pra fevereiro, mais ou menos, tá? Já tô achando que vai demorar um pouco. Não achem que vai ser tão rápido. E aqui, os agentes do Upamecano não têm pressa em relação à renovação de contrato e estão aguardando pacientemente o Bayern. Se necessário, estão dispostos a esperar alguns meses. Daí aqui, né, PSG e Real Madrid estão acompanhando a situação de perto. E é óbvio que o Upamecano tá suave, porque eu acho que ele quer ficar no Bayern, mas ele quer um salário absurdo. Ele tem o direito dele de pedir o quanto ele quiser, né?
o Bayern não tem a obrigação de pagar. Então, por que ele tá tão tranquilo? Porque ele quer ficar no Bayern. Mas se o Bayern não pagar o que ele quer, ele tá jogando no nível absurdo. Então, ele pode escolher para onde ele vai. Então, pro Upamecano, ele tem total controle da situação dele. Que nem eu já disse, eu acho que o PSG pagaria o que ele quer. Então, o Upamecano, ele tem um controle absurdo da situação dele. Assim, ele realmente tá totalmente no controle do contrato dele. E quem tá meio refém acaba sendo o Bayern, né? Só que eu disse a questão do salário dele. Só que é meio difícil, porque toda hora sai uma notícia diferente. Deixa eu até ver qual que era a fonte aqui. Aqui é o Bild. Eu acho que o Bild é mais confiável que essa daqui. Mas toda hora sai uma notícia diferente. É meio complicado saber exatamente o salário que ele quer. Mas, se a gente for ver a constância das notícias, eu acho que é 20 milhões de euros mesmo. Porque aqui, nessa notícia, tá dizendo que são 16 milhões, mais 2 em bônus. Eu acho que não. Eu acho que é 20 mesmo, mas é meio complicado afirmar com 100% de certeza, né? Daí, aqui outra coisa que eu quis falar aqui, ó. Daí também o Upamecano parece que tá pedindo uma cláusula de rescisão. Então ele quer ter um pouco mais de controle do futuro dele, se ele quiser sair do Bayern, ter uma cláusula rescisória de 65 milhões de euros. O que clubes interessados poderiam ativar a partir do segundo ano do novo contrato. Assim, eu acho que o mais justo seria uns 80 milhões. Eu aceitaria uma cláusula de rescisão, mais uns 80 milhões. Só que o Upamecano hoje tem acho que 27 anos, né? Assim, 65 milhões de euros, daqui a 2 anos, até que é um valor bom. 65 milhões para um zagueiro de 29 anos, eu não recusaria essa cláusula. Se for esse valor para daqui a 2 anos, só podendo ser ativada a partir de 2028, eu aceitaria. Apesar disso, o Bayern, disso, né, tudo que está acontecendo aqui, o Bayern está otimista que vai conseguir chegar a um acordo com o francês. Sempre fala que o Bayern tá otimista, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Upamecano quer ficar, mas realmente é uma negociação muito difícil. E o Upamecano merece renovação? Já falei, ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Na minha opinião, talvez seja até o zagueiro mais completo do mundo. Não quer dizer que ele é o melhor em todos os aspectos, mas tudo que um zagueiro precisa ter, ele tem em um ótimo nível. Tem zagueiros que vai ser melhor que ele em alguma coisa ou outra, né? Mas ele é muito completo. Ele realmente tá jogando num nível absurdo. E, só pra vocês terem noção, além de marcar muito bem, ele também ajuda no sistema de pressão do Kompany, na saída de bola do adversário. Eu lembro de uns 2 gols que o Bayern fez com o Upamecano indo caçar o atacante do time adversário lá no meio de campo ofensivo, né? Assim, ele passando a linha de defesa, indo caçar, pressionando, recuperando a bola e o Bayern fazendo gol logo em seguida. Então o nível dele realmente é brutal. Então, essa é a situação. Eu acho que a prioridade do Bayern devia ser renovar com o Upamecano e realmente é. Várias notícias falam que o Bayern está interessado em tal jogador, mas a prioridade é o Upamecano. Então o Bayern quer renovar com ele. Mas está muito complicado. E o Bayern, obviamente, como um colosso europeu, como um dos maiores clubes do mundo, não pode ficar tão refém de um jogador. Então o Bayern já está procurando planos B. O Bayern tem outros jogadores na mira. E qual que é o perfil que eu acho que o Bayern deveria querer? Obviamente, um zagueiro de elite, tem que ser, né, para substituir o Upamecano. E, na minha preferência, um zagueiro canhoto, porque hoje o Bayern, o único canhoto ali é o Ito, né, mas o Ito é um jogador de nível reserva. Hoje o Bayern joga com o Upamecano e o Jotantá, que são 2 destros. Eles estão se virando bem? Então, porque são 2 ótimos zagueiros. Mas eu acho que, se você for perder o Upamecano, eu traria um canhoto, sendo bem sincero. E daí o Bayern tá muito interessado no Schlotterbeck e no Guerri. O Schlotterbeck, obviamente, é canhoto. O Guerri é destro, mas ele joga na parte esquerda da zaga faz muito tempo. Então, meio que dá pra ir, né? E é exatamente sobre ele que a gente vai falar agora. Parece que o Bayern já marcou algumas reuniões com o Guerri, né? A partir de janeiro. E o Guerri é um dos principais nomes na lista do Bayern. Ele é um ótimo nome? É. Assim, ele é um dos melhores zagueiros da Premier League e tem vários clubes da elite da Europa atrás dele. Bayern, aqui fala de Liverpool, Real Madrid, Barcelona. Então, obviamente, ele é um dos melhores nomes que a gente podia ter. Mas, mesmo assim, e ó que o Guerri vai vir de graça, tá? Não tô falando que ele vai vir pro Bayern.
Até porque é meio difícil pro Bayern conseguir fechar logo com o Guerri, e vai ter muita concorrência, então quanto antes você conseguir fechar, melhor. E é difícil pro Bayern fechar rápido, porque a prioridade do Bayern é o Upamecano. Mas, então é muito difícil pro Bayern por causa disso. Mas ele é um dos nomes, e o Bayern tem... Se o Upamecano não renovar, o Bayern tem como oferecer um baita projeto pra ele, né? Só que pra mim, o principal nome que o Bayern devia focar, obviamente, vocês já sabem minha opinião, quem me acompanha, é o Schlotterbeck. Que, pra mim, dos zagueiros que estão disponíveis no mercado, eu acho que é o que mais chega perto do nível do Upamecano. O Schlotterbeck só não é tão bom quanto o Upamecano em questão física. Mas de resto, assim, cara, ele é um zagueiro de elite, ele é um dos melhores do mundo. E é sobre ele que a gente vai falar agora, né? O Bayern tem interesse no Schlotterbeck? Tem. Vai conseguir trazer o Schlotterbeck pra jogar ao lado do Upamecano? Que, pra ser bem sincero, é meu sonho? Não. Por quê? A mesma coisa serve pro Marc Guerri. Por que não dá pra você contratar o Schlotterbeck ou o Marc Guerri mesmo com o Upamecano ficando? Porque são dois zagueiros que tem nível titular do Bayern, e que se não vierem para ser titular do Bayern, eles vão ser titular em outro grande clube do mundo. E eles não podem ser reserva. Ah, mas você consegue colocar o Schlotterbeck ao lado do Upamecano e colocar o Jonathan Tah na reserva. Eu até já pensei isso, mas cara, o Jonathan Tah, ele é um cara de muita personalidade, ele é uma liderança também, ele era capitão lá do Leverkusen, ele vem jogando muito bem. Eu não acho... Renan, eu acho o Schlotterbeck melhor que o Jonathan Tah. Eu acho. Mas também não é essa diferença toda. O Jonathan Tah também é zagueiro para ser titular. Então você não consegue administrar o elenco. E o Jonathan Tah tá indo muito bem. Então, esses dois são apenas se o Upamecano sair. E o Bayern, já tá dizendo aqui, né? Tá de olho. O Dortmund fala que vai querer cerca de 50 milhões de euros pelo Schlotterbeck. O que eu acho que é um preço muito caro. Ah, mas por que é caro? O Schlotterbeck não vale 50 milhões? Eu acho que vale até mais. Só que o Schlotterbeck na próxima temporada vai estar no último ano de contrato, então o preço abaixa. Quanto que é o justo? Eu acho que 40 milhões de euros. De tão bom que ele é, mesmo no último ano de contrato, eu acho que vale 40 milhões. No máximo 45. Eu acho que 50 já tá um preço bem caro. Ah, mas 5 milhões não é tanto. É sim. Se vocês forem lembrar, na temporada passada... O Bayern ofereceu 20 milhões de euros pelo Jonathan Tah, o Leverkusen queria 25, o negócio não fechou por conta de 5 milhões de euros, e o Jonathan Tah demorou um ano a mais para chegar no Bayern. Então, é uma diferencinha. 50 milhões eu acho que tá meio caro. E o Bayern claramente tá de olho nele, pra mim é meu favorito, eu pagaria 40 milhões de euros no Schlotterbeck, mesmo tendo o Marc Guerri de graça, eu faria esse investimento a mais, tá bom? E o Schlotterbeck ia querer ganhar os 15 milhões de euros, tudo bem. Daí também fala, né, que tem vários clubes interessados nele, e que o Dortmund não vai aceitar uma coisa perto dos 25, 30 milhões de euros, tem que ser mais. Isso eu concordo, acho que uns 40 milhões, no máximo 45 é justo. Mas aqui, ó, Schlotterbeck, assim como o Guerri, continua sendo candidato pro Bayern. Entretanto, estender com o Upamecano é uma prioridade clara, só para reforçar aqui na notícia. Pra vocês verem que eu não tô inventando na minha cabeça. Tá. Então a prioridade do Bayern é renovar com o Upamecano, mas tem esses dois alvos como principais. Já disse, pra mim o Schlotterbeck é meu favorito, mas o Marc Guerri também seria um excelente. Existem outros nomes? Assim, se a gente for ver em nível de jogo, obviamente existem outros, como Gabriel Magalhães, pra mim também é um dos melhores zagueiros do mundo. Só que ele não vai sair do Arsenal. Saliba também não. Talvez no mercado, os que eu pensei que podem talvez vir... Van de Ven, eu acho que ele é meio caro, e ele é um zagueiro que tem um encaixe excelente no Bayern, principalmente porque ele é muito rápido, né? Então nessa linha alta do Bayern, ele é bom. Mas o problema do Van de Ven é o histórico de lesões, assim, ele já tá quase se formando em medicina, então eu não contrataria o Van de Ven, não porque eu não gosto do jogador, mas por conta das lesões. Outro nome que eu pensei é o Bastoni. O Bastoni já tá há muito tempo na Inter, tem uma chance dele querer se aventurar. Ter uma nova aventura? Sim. Ele seria caro também, mas valeria um investimento no Bastoni. O problema do Bastoni é que eu acho que ele é muito identificado com a Inter. Eu acho muito difícil tirar ele de lá. Não porque a Inter não vai vender,
mas porque eu acho que ele não quer sair da Inter. Esse que é o problema. Mas se ele quiser uma aventura nova, é uma ótima também. Só que ele vai ser mais caro que o Schlotterbeck, porque ele tem mais anos de contrato. Outros nomes existem? Óbvio, né? O Gvardiol, mas o Gvardiol é muito caro e eu não acho que vai sair do City. Então acho que outras opções aqui são esses dois e o Konaté. Só que, como eu já disse, eu acho que se o Upamecano sair, o Bayern devia investir em um zagueiro canhoto. A mesma coisa, se o Kim Min-jae for vendido na próxima temporada, eu acho que o Bayern devia trazer um zagueiro reserva canhoto, tá? Então, o Konaté também é uma boa, só que o Konaté eu acho pior que o Schlotterbeck. O Guerri, talvez mais ou menos o mesmo nível ali, eu acho que o Guerri talvez um pouco melhor. O problema do Konaté é que essa temporada dele não tá sendo boa. Se a gente for ver, já esfriaram um pouco os rumores de Real Madrid com o Konaté. O problema é que essa temporada dele vem sendo muito ruim. O Konaté não é que não tá boa, muito ruim. Mas nos últimos jogos ele tá jogando bem, o Konaté. Então é ver se ele vai voltar a jogar bem ou se ele vai ficar nessa má fase, né? Mas é uma opção, só que eu preferiria um canhoto ou um zagueiro que jogue pela esquerda. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam, deixem um like, compartilhem com outras pessoas. Valeu!